Olá! Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo que estamos fazendo com o livro O Sentido da Vida, beleza? Hoje nós vamos falar do capítulo 7. O capítulo 7, o título do capítulo 7 é Os Dois Homens Corporativos. Então, constantemente, eu vou olhar aqui para baixo, que é onde está meu notebook, que eu fiz uma lista, né? Um to-do list, que eu vou falando e vou ticando os itens, beleza? Então, constantemente eu vou estar olhando para baixo, não estranhe. Então, vamos lá. Para a gente começar esse capítulo, falando sobre os dois homens corporativos, nós temos que entender três conceitos, tá? O primeiro conceito é a lei da hereditariedade. O que é a lei da hereditariedade? A lei da hereditariedade diz que uma vida que tem determinado traço ou característica particular em sua natureza pode transmitir essa mesma característica à próxima geração. Tá, você falou e eu não entendi. Realmente, é difícil de entender. Então, vou dar um exemplo para que fixe na nossa cabeça e a gente entenda. Por exemplo, um filho, ele traz do pai o seu temperamento, por exemplo, né? Encontramos em um filho o temperamento e peculiaridade do pai. Porém, ele não adquire os conhecimentos do pai, certo? Porque o conhecimento ele vem através do estudo. Então, por exemplo, o pai ele é programador de computador, né? Desenvolvedor. O filho ele não vai ser ele não vai vir com esse conhecimento de programador. Nossa, como seria bom, né? Se fosse assim. Então ele vai ter que adquirir estudando. Então ele só pega o temperamento do pai, né? O que vem do pai ali na genética. Esse é o primeiro conceito, tá? A lei da hereditariedade. O segundo conceito é que a Bíblia diz que existem dois homens. São os dois homens coletivos. Então, cada homem ele corresponde a milhões de pessoas na face da Terra. Tanto onde nós vivemos agora, quanto os que já passaram, certo? Quanto os mais antigos. Então, todos da Terra, da face da Terra, estão nesses dois homens. Eu vou explicar melhor mais pra frente, mas primeiro, coloque isso na sua cabeça. Então, tem dois homens coletivos na face da Terra. E o terceiro conceito é um conceito biológico, né, que vem de estudos biológicos, que diz que a vida do filho é mais velha que a do pai. Nossa, como assim, né? A vida do filho é mais velha que a do pai, né? Eu vou explicar. O filho, ele herda a vida do pai e a continua. Ou seja, por exemplo, o meu bisavô, que eu não tenho mais, faleceu. A minha vida é mais velha que a vida do meu bisavô. Por quê? Porque o meu bisavô faleceu, mas eu continuo a vida dele. Então a minha vida ela é mais velha. Numa relação do tempo, meu avô está aqui, meu bisavô está aqui e eu estou mais na frente. Então a minha vida ficou mais velha, é mais velha que a dele. Mesma coisa Adão, né? Adão ele viveu 900 anos, por volta de 900 anos. E nós hoje estamos continuando a vida do primeiro homem. Então todos, desde Adão, está continuando a vida de Adão, herdando, né? Então esse é o terceiro conceito, tá? Então vamos começar a falar da ideia central da nossa fé. Tudo que o homem faz afeta as suas gerações futuras, certo? Tomando como base esses três conceitos, nós podemos ver isso. Que tudo que um homem faz, o que eu faço hoje, vai afetar o meu filho, o meu neto, os meus bisnetos. E se nossos ancestrais fizeram alguma coisa, fez isso ou aquilo, nós também faremos. Então não importa se nós já havíamos nascido ou não. Nós já descendemos a vida deles, nós estamos continuando a vida deles, certo? Então agora nós vamos falar da queda e a salvação. Tudo certo até agora? Beleza, então vamos continuar. Quando o primeiro homem pecou, todos os que vieram depois dele também pecaram. Faz sentido? Porque, como nós vimos nos conceitos, nós herdamos a vida dos ancestrais, certo? Então, se o primeiro homem, lá no começo da Terra, Adão pecou, nós também pecamos, porque nós estamos herdando essa vida. Então, porém, outro homem foi estabelecido como fonte de vida e como cabeça de uma nova raça. Então nós já sabemos quem é o primeiro homem. O primeiro homem é Adão. São dois homens, lembra? Então o primeiro homem é Adão. E o outro homem foi estabelecido como cabeça. Então todos vieram depois dele, deste homem, quem é o cabeça. Todos esses que vieram depois deste homem, que é o cabeça, são capazes de compartilhar das mesmas experiências que ele teve, da mesma vida dele. Então assim como nós compartilhamos de Adão, este outro homem, na visão de Deus, né, que na visão de Deus só existem dois homens coletivos, este outro homem, nós também compartilhamos da vida dele e tudo o que ele fez. Então agora vamos falar do pecado em Adão. Sendo assim, quando o primeiro homem pecou, todos pecaram junto com ele. Então todos nós somos pecadores. Mesmo se nós não tivéssemos nascido ainda, nós já somos pecadores. Então, segundo a lei biológica, aquele terceiro conceito que a gente viu, a minha vida ela tem sido transmitida desde Adão. Então, nós somos muito velhos, né? Nós estamos com a vida sendo transmitida desde Adão.
Então a minha vida é igual à primeira vida, é igual à vida de Abraão, tá? Nós não estamos falando isso com relação à concepção humana, tá? Isto é a visão de Deus. Na visão de Deus só existem dois homens. Ou você é de Adão, ou você é do segundo homem, que eu já vou falar. Então, na visão de Deus, todos, desde Adão, são pecadores, certo? Então suponha que existe um homem ou uma mulher que nunca pecou. E lógico que não existe, né? Todos nós pecamos. Mas suponha que existe um homem ou uma mulher que nunca pecou, certo? Para Deus, essa pessoa já é pecadora, independente se ela pecou ou não. Por quê? Porque ela veio de Adão. Nós viemos de Adão. Mesmo antes de nascer, nós já somos pecadores. Por exemplo, meu filho, que eu ainda não tenho, ele ainda não nasceu. Ele já é pecador, independente se ele vai pecar ou não. Ele já é pecador. Na visão de Deus, todos somos pecadores porque Adão pecou. Então agora nós vamos falar do outro homem. Para exemplificar, eu vou dar um exemplo, né? Então nós vimos até agora que o primeiro homem é Adão. Então, vamos supor que essa caixa é Adão, certo? Existem duas caixas. Uma caixa é Adão e a outra caixa eu vou falar quem é agora, certo? Então a Bíblia mostra-nos outro homem, Cristo. Aleluia! Então Cristo é o outro homem. Amém? Então vamos supor, Adão é esta caixa, tem muitas pessoas, milhões de pessoas que estão dentro dessa caixa. E a outra caixa, que é essa bonita aqui, espelhada, é Cristo, certo? Então tem milhões de pessoas que também estão dentro dessa caixa, que é Cristo. Então, vamos continuar. Deus considera Cristo da mesma maneira que ele considera Adão, que considerou Adão. Então, todos aqueles que nasceram de Adão são Adão. E todos aqueles que nasceram a partir de Cristo são de Cristo. Então, Adão e todos os seus descendentes são como um único homem. Assim como Cristo e seus descendentes são um único homem. Então, da mesma maneira, Deus considera Cristo como a cabeça, incluindo todos que provêm dele num único homem. Então, todos nós que temos a vida de Adão, certo? Todos nós temos a vida de Adão. Podemos chegar a Jesus e receber a vida de Jesus. Aleluia! Aleluia, porque eu nasci de Jesus. Amém! Então, a partir do momento que eu nasci de Jesus, eu pego todas as experiências de Cristo. Então, assim como Adão, como você herdou tudo da primeira vida, então você é a primeira vida. Então, a mesma coisa é Cristo. Se você nasceu de Cristo, certo? Foi incluído em Cristo, você tem a vida de Cristo. Você tem a vida de Cristo. Aleluia! Então, incluindo todos que provêm dele, um único homem. Então, todos que provêm de Cristo é um único homem, todos que provêm de Adão é um único homem. Então, todos nós que temos a vida de Adão, podemos chegar a Jesus e receber a sua vida. Amém! Amém, porque tem solução. Se você ainda não recebeu a Jesus, se você ainda não creu em Jesus Cristo, agora é a hora, porque nós temos que sair de Adão. Quando nós aceitamos o Senhor Jesus, nós saímos de Adão. Então, quando recebemos a vida de Jesus, temos as mesmas experiências que ele teve. Amém! Então, irmãos, vamos agora falar aqui que não há um terceiro homem, tá? Só são dois homens. É Adão e Cristo. Então, portanto, só existem dois homens em toda a humanidade, na visão de Deus, tá? Ou você tem seu ser em Adão, ou você tem seu ser em Cristo. Agora que nós já sabemos disso, vamos ler 1 Coríntios, que agora vai dar para entender certinho na Bíblia, né? Como diz, 1 Coríntios 15, 45 e 47. Diz assim, pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Aí o 47. O primeiro homem formado da terra é terreno. E o segundo homem é do céu. Então, irmãos, aqui neste versículo nós vemos que não há dúvida. Há somente dois homens. E um é da terra e o outro é do céu. De qual homem você está incluído? Em qual caixa? Em qual caixa você está? Você está na caixa de Adão ou você está na caixa Cristo? Se você está na caixa Adão, você está na terra. Se você está na caixa Cristo, você está no céu. Amém? Então, onde você está? Você está no céu ou você está na terra? Oh, Senhor Jesus, eu estou no céu. Aleluia! Porque eu aceitei Cristo. Amém! Agora nós vamos falar desse relacionamento com Cristo, né? Tudo que necessitamos é ter Cristo. Aleluia! Jesus como a vida. Então, suas experiências de Jesus, irão tornar as nossas experiências. Ele é o centro da nossa fé. Amém! Jesus é o centro da minha fé. Ele é o centro da sua fé? Se ele não é ainda, há tempo. Amém? Uma vez que estamos ligados a Jesus, tudo será regularizado. Amém? Então você deve estar pensando assim, você que não crê ainda em Cristo, como eu, pecador, vou regularizar minha situação? Vou ter essa graça? É fácil, aceitando a Jesus Cristo. Saia da caixa de Adão e vá para a caixa de Cristo. Amém? Vamos agora ler Romanos 5,
12 a 18, tá? Para exemplificar melhor. Romanos 5, 12 a 18. Cadê? Que diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, certo? Por um só homem, Adão. E pelo pecado, a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então nós estamos aqui testificando na Bíblia o que acabamos de falar, certo? Porque até ao regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa, para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Aleluia! Então nós acabamos de testificar que realmente só há dois homens. Um trouxe a morte e o outro está trazendo a vida. Amém? Então, irmãos, eu vou ler aqui agora uma parte do livro que diz respeito a isso. Amém? Senhor Jesus. Amém. Melhor. Não, vou fazer melhor. Vou continuar falando aqui e depois eu leio a parte do livro no final, beleza? Então vamos lá. A Bíblia chama este grande homem coletivo, Jesus Cristo, de igreja. Amém! Se você está em Jesus Cristo, você é a igreja. Você está na igreja. Aleluia. Então nós temos a caixa Adão, certo? E temos a caixa igreja, que é Jesus Cristo. Amém? Então, saia da caixa Adão e venha para a caixa você também de Cristo. Aleluia? Amém! Então, irmão, segundo a Bíblia, igreja significa um grupo de pessoas. Amém? Então, quem é esse grupo de pessoas? Esse grupo de pessoas são aqueles que estão em Cristo. Então, se você está em Cristo, você está na igreja. Agora, vamos reparar. Na caixa Cristo é a igreja, certo? Você está vendo aqui algum título? Você está vendo aqui alguma denominação? Você está vendo aqui alguma divisão? Não. A igreja é a igreja. Por quê? Porque é só uma igreja. Porque é só um Cristo. É só um homem que te deu a redenção. É só um homem que te deu a graça. Então aqui nós não temos várias pessoas que estão divididas. Não. Aqui nós temos Cristo e a igreja. Aqui é a igreja que é só Cristo. Amém? Então se você está em Cristo, você está na igreja. Você não está em determinada denominação A ou B. Você está na igreja. Aleluia, porque estou na igreja. Amém. Então, irmãos, segundo a Bíblia, igreja significa um grupo de pessoas chamadas por Deus para fora de Adão e para dentro de Cristo. Então, eu saí de Adão e pulei para Cristo. Aleluia. Esse grupo de pessoas estava em Adão, certo? Esse grupo de pessoas que está dizendo aqui, a igreja, né? Que estava em Adão. Então, todos que estão na igreja hoje, uma vez estavam em Adão. Amém? Então, não julguemos aqueles que ainda estão em Adão, porque eles podem vir para a igreja, podem vir para Cristo, amém? Agora, atendemos o chamado de Cristo e nos unimos a Ele para nos tornar igreja. Então, eu estou em Cristo, eu não estou sozinho. Nós não somos sozinhos, nós que estamos em Cristo. Nós somos a igreja que estamos com vários irmãos. Muito obrigado, irmãos, por vocês estarem na igreja. Se você ainda não está na igreja, se você ainda está em Adão, venha você também para a igreja, certo? Venha você também para Cristo. Amém? Porque aqui é maravilhoso. Então, agora sim eu vou ler aqui a última parte aqui do livro para que vocês entendam, que fala dos ramos e a árvore. Quando Cristo estava para partir do mundo, ele falou sobre o seu relacionamento com seus discípulos. Ele disse: eu sou a videira, vós os ramos. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Ele disse que os ramos que permanecem nele dão muito fruto. Os cristãos não são indivíduos isolados. Eles são parte daquela árvore. Cristo, amém? Os ramos e a árvore estão unidos numa só entidade. A árvore supre a seiva para os ramos e os ramos extraem vida da árvore. Uma vez que os cristãos estão tão identificados com Cristo, a obediência de Cristo torna-se a obediência deles. A morte de Cristo torna-se a morte deles. A vida de Cristo, a vida deles. E a glória de Cristo, a glória deles. Aleluia! Tudo o que é de Cristo será deles.
Tal é a intimidade do relacionamento entre Cristo e os cristãos. Portanto, um cristão é alguém que recebeu vida de Cristo e que está em Cristo. Se você quiser encontrar um cristão fora de Cristo, isso não existe. Paulo disse que ele era uma pessoa em Cristo. Ele não disse que estava em Cristo como uma pessoa isolada. Quando estamos em Cristo, já não somos pessoas individuais. Aleluia, eu não sou uma pessoa individual, não estou sozinho nessa. Eu estou com várias pessoas, vários irmãos amados. Nós estamos na igreja. Então, irmão, irmã, venha para a igreja você também. Amém? Então, esse foi o capítulo 7 do livro, tá bom? Então, se você teve alguma dúvida, quer saber onde encontrar esse livro, coloque aqui nos comentários sua dúvida, coloque aqui onde você pode adquirir o livro, beleza? E se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like aí, o seu curtir, beleza? E se você não está inscrito, se inscreva para você receber sempre as nossas atualizações, sempre mais mensagens como esta. E lógico, para atribuir Cristo a você e para crescermos como igreja. Então, até mais!